Olá, aqui Pastor Paulinho voltando no canal Ouvir pela Palavra. É uma satisfação, uma alegria poder falar contigo mais uma vez. E aqui para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo, Doenças da Alma. Assunto abordado pela lição da Escola Dominical da Betel, nas Assembleias de Deus Ministério de Madureira, no Brasil. Um tema muito importante quando estamos abordando aqui doenças da alma. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva. É só clicar ali embaixo e se inscrever. Também você que ainda não clicou no sininho, clica ali no sininho para você ser notificado cada vez que nós colocarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Também você que quer fazer parte do treinamento de professores de escola dominical, eu convido você a clicar aqui nos comentários aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou colocar um link que você pode clicar e fazer parte desse treinamento de professores de escola dominical, que tem sido uma bênção para muitos professores. Já tenho recebido aqui alguns feedbacks de alguns que têm se inscrito e feito esse curso, da qualidade e do aproveitamento que tem obtido através desse curso. Então, se você quiser fazer parte, você que é professor, ou até mesmo você que ainda não é professor, mas que pretende ser, é muito importante esse preparo, tá bom? Também quero agradecer os irmãos que estão nos seguindo nas redes sociais. Se você ainda não nos segue, segue a gente no Instagram, Ouvir pela Palavra, @Ouvir pela Palavra, no Facebook, facebook.com/Ouvir pela Palavra. E você que quiser ter acesso a todas as aulas dessa série de estudos Doenças da Alma, é só entrar no nosso site www.ouvirpelapalavra.com, e aí você vai ter acesso a todas as aulas desse assunto tão importante que é Doenças da Alma. A lição de hoje, o tema de hoje, nós vamos falar acerca do esgotamento físico e mental, né? Esgotamento físico e mental. O texto que Paulo escreve a Timóteo, né? Ali na primeira carta, no capítulo 4, verso 16, ele fala que Timóteo que era importante que Timóteo tivesse cuidado dele mesmo e também da doutrina. Agora, quando ele tem esse cuidado com ele, com a doutrina, ele vai salvar a si mesmo e aos que ouvem, né? Então é fundamental a gente entender que o cuidado físico, ele vem acompanhado, né, do cuidado espiritual. Você não pode apenas se preocupar com um e esquecer do outro, né? São duas coisas muito importantes que a gente tem que se preocupar, principalmente nós, que somos professores de escola dominical, somos obreiros, somos agentes de Deus como bênção para outras pessoas. É de suma importância a nossa postura diante dessas questões tão importantes. E aí, Isaías 40:31, que está no texto de referência que o comentarista deixou na nossa lição, é aquela passagem linda, né? É aquele texto lindo, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que promessa maravilhosa de Deus para as nossas vidas, quando nós depositamos nele a nossa confiança, quando nós depositamos no Senhor a nossa esperança, né? Porque a fé, ela é a chama que nos move e que nos leva ao centro da vontade de Deus. Nós temos os objetivos dessa lição, como sempre, são triplos, né? 3 motivos pelo qual nós vamos estudar essa lição, que a gente deve chegar ao final da nossa aula com essa conclusão desses objetivos. Primeiro, é explicar o conceito da síndrome de burnout, né? Explicar aí o conceito da síndrome de burnout, revelar como os professores, né, da rede pública particular, como os professores adoecem, e ensinar como os pastores também são atingidos pela síndrome
de burnout, tá certo? Então esses são os 3 objetivos básicos dessa lição. Entrando então agora na parte do comentário, ali na introdução o nosso comentarista cita o nome do psicólogo, que ele era um psicólogo alemão, né, de nome Herbert Freudenberg, né? Freudenberg. Eu não sei pronunciar muito certo esses nomes estrangeiros, mas esse é um psicólogo alemão que lá em 1974 fez uma observação do seu comportamento e do comportamento de outros, de uma clínica de reabilitação que ele trabalhava. Foi quando ele descobriu e desenvolveu esse conceito da síndrome de burnout. Essa enfermidade, ela tem assim vamos dizer assim, uma divisão entre os profissionais, né? Ou seja, há aqui um grupo que entende que é uma enfermidade psiquiátrica e o outro grupo que entende que isso é apenas um sintoma de outras enfermidades, né? Então existe essa diferenciação, existe esse debate entre os profissionais da área que se dividem, né? Porque a síndrome de burnout não está enquadrada no Manual de Diagnóstico Estatístico de Doenças e de Transtornos Mentais. Ela não está classificada. Mas nós aqui, como servos de Deus e através do estudo proposto pela lição da Escola Dominical, nós vamos tratar a síndrome de burnout como uma doença da alma. Tá? Nós vamos trazer esse tema porque é um tema de extrema relevância e que tem atingido muitos dentro do nosso meio eclesiástico, né? Então nós vamos abordar dessa forma para que a gente tenha aqui uma visão de como a gente pode auxiliar os nossos irmãos. Alguns médicos que lidam diretamente com pacientes em estados terminais, né? Médicos que trabalham com estresse elevadíssimo por conta do tratamento com essas questões de pessoas em fases terminais, doentes terminais. Esses médicos são levados a uma exaustão emocional muito grande e fazendo com que eles tratem os seus pacientes de maneira desumana, ou seja, num modo automático, né? Fazendo com que eles tratem com despersonalização os indivíduos. E aí tratam aquilo como forma rotineira, mecânica. E isso é um grave problema, né? Causado por esses estresses que os médicos que lidam exatamente com essa questão passam. Agora, vai chegar um tempo que eu e você precisaremos estar na mão dos médicos. Eu, por exemplo, já estive numa cirurgia por 2 vezes que eu fiquei por conta dos médicos, né? Eu operei o rim, depois operei um joelho, e você deita ali, os médicos agora dominam a sua vida, né? Te colocam ali uma anestesia, você não vê nada, só depois da volta. Então a nossa vida fica na mão dessas pessoas. Por isso que nós como igreja temos que orar para que essas pessoas sejam abençoadas, né? Para que os médicos sejam abençoados, a fim de que eles permitam que Deus opere neles, renovando as suas forças e dando a eles a solução desses problemas. Há um outro grupo também de profissionais que são muito afetados e que desenvolvem a síndrome de burnout, que são os bombeiros e policiais. Os bombeiros que chegam à exaustão profunda, a gente tem visto agora no caso de Brumadinho, homens que andam na lama, que ficam ali o tempo todo, né, lidando com
com cadáveres, buscando pessoas que já estão em processo de decomposição, mau cheiro. Então isso leva a um estresse profundo, né? Leva a um estresse profundo. E também os policiais que nós sabemos nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, o alto índice de violência que atinge as nossas sociedades, e os policiais estão constantemente em perigo, né? Eles não têm sossego em casa, não têm sossego onde vão, estão sempre com essa questão do perigo iminente. E isso vai causando neles um cansaço constante, eles vão ficando de maneira irritadas, né? O humor é alterado de maneira assustadora, e quando isso atinge os nossos policiais, né, em alguns casos, alguns deles tornam-se risco para a nossa sociedade, né? Sobre uma atitude impensada, sobre uma forma de abordagem desnecessária, dado ao alto índice de estresse e esgotamento emocional que esses profissionais enfrentam. Então, se nós soubermos de alguém, seja membro da igreja ou não, que tem esses traços desses transtornos, é muito importante a gente conversar com eles e fazer com que eles entendam a necessidade de serem encaminhados para um tratamento adequado. Agora, outro grupo de profissionais que são afetados são os professores, né? Nós vimos recentemente um professor do Rio de Janeiro, ele sofrendo com seus alunos, que os desrespeitou de maneira assustadora, né? Nós vemos professores sendo agredidos fisicamente, né? Acuados dentro de sala, porque foi se criado na sociedade, isso aqui eu vou fazer apenas um ponto de uma visão pessoal acerca da política, foi criada aí certas leis que têm dado condições aos adolescentes e crianças fazerem o que querem sem poderem ser admoestados, né? Sem a gente poder colocar ele de castigo no milho, sem haver alguma punição, né? O tapinha na mão, isso não pode mais, isso é proibido. E aí a gente tem visto as coisas chegarem onde estão chegando, né? Falta de disciplina. E é visível que nas escolas militares, onde a disciplina ela é exigida, né, por parte do aluno, a gente vê que esse tipo de problema não atinge os nossos professores. Mas na maioria da rede pública, a gente sabe que tem sido um caos a nossa educação. Os alunos fazem o que querem dentro de sala e os nossos professores são levados a uma exaustão provocadas por esse excesso de preocupação. Horas de trabalhos demasiado, né? O contraponto da jornada, ele leva para casa os trabalhos, leva para casa as provas, corrigir fim de semana, enfim, são horas de exaustão. E vem também uma cobrança dos pais, né, que ao invés de ajudar o professor a ensinar o filho, a cobrar o filho, pelo contrário, eles acham que o mau desempenho do filho deve-se ao professor, porque o filhinho chegou em casa e disse: mãe, a professora é isso, eu não gosto do professor, ele não sabe explicar e tal. E ao invés de ajudar o professor, os pais vão lá cobrar dos professores o mau desempenho dos seus filhos. Agora, nós precisamos entender que há um perigo quando está desequilibrado o psíquico e o físico, né? Quando há esse desequilíbrio, a síndrome de burnout, ela pode se desenvolver em qualquer atividade profissional. E nós temos que entender que é um risco muito grande
quando profissionais que lidam com questões de saúde, com questões, com relações interpessoais, estão estressados, porque é um estopim. Qualquer coisa pode levá-los a ter uma atitude ríspida, enfim. Agora, a associação, né, ao grande excesso de atividades e os episódios provenientes desses ambientes onde essas atividades são desenvolvidas são fatores de risco que levam aqueles profissionais talvez a desenvolverem esses problemas, esse transtorno, né? Daqueles que estão sofrendo com a síndrome, a igreja deve estar atenta e não exigir dos mesmos que envolvam em atividades eclesiásticas que exigem alto grau de concentração e desenvolvimento. Não podemos exigir que pessoas que estão enfermas se envolvam, né, em atividades que demandem muita concentração. Nós precisamos, como igreja, ser um local que promova prazer e alegria das pessoas em estarem conosco. Agora, falando um pouco da atividade pastoral, né? Nós estamos com uma mudança muito grande das funções pastorais desses últimos tempos, né? Os pastores estão tendo que lidar com assuntos que outrora não lidávamos, né? E hoje nós temos que tratar vários temas que, vamos dizer assim, não nos era comum, né? Por exemplo, a inseminação artificial, violência familiar, né? Desigualdade social, cisão familiar, né? Marido, esposa, brigas nos lares, talvez até mesmo questões pertinentes a indicações sobre a vida particular do membro. Então, tudo isso tem vindo de maneira avassaladora em cima dos pastores, que também precisam apresentar resultados para aqueles que estão acima deles, né? Talvez com uma cobrança de resultados. E isso tem levado os nossos pastores a adoecer, né? A ficarem doentes. E esse estresse vivido pelos pastores tem aumentado e levado muitos dos nossos pastores a morrerem de ataques cardíacos, né? Os infartos têm acontecido muito no meio dos nossos pastores. As doenças cardiovasculares, pressão, né? Esse estresse que envolve o ministério tem atingido os nossos pastores. Agora, ficará fadado ao fracasso se nós estivermos sob um ministério que não nos dê tempo para lazer, que não nos dê tempo para fazer alguma coisa agradável, boa, né? Alguma coisa prazerosa. Existem até pastores que parece que ficam felizes em dizer que não tiram férias, né? E as suas famílias sofrem com tudo isso, né? Na família, e ele mesmo, com todo esse estresse, com toda essa situação. Agora, nós somos chamados para servir ao Deus da obra e não à obra, né? E o Deus da obra preocupa com o nosso bem-estar físico e espiritual. Agora, deixa eu dizer aqui para você, pastor, você obreiro, você irmão, você irmã, não negue se você tem algum transtorno. A negação é um grande impedimento para o tratamento. Se você está enfermo, procure os médicos, procure os recursos, mas não negue que você não tem enfermidade. Não negue. Vou levar você num psiquiatra. Não, eu não estou louco, né? Eu não estou louco e tal, eu não preciso. Cuidado com a negação, porque essa negação é um impedimento muito grande
para que você sinta-se curado e abençoado por Deus. Então, é preciso de uma posição adequada, profissional e eclesiástica para que nós não desanimemos diante das dificuldades ao longo da nossa caminhada. Cuidado, né? Aqui na conclusão da lição, o comentarista escreve: zelo excessivo e dedicação exagerada podem desencadear sintomas gravíssimos. Nós devemos permanecer em Cristo, pois Ele nunca vai nos desamparar. Tá certo? Essa é a lição de hoje. Que Deus te abençoe. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Clique aí no sininho para você ser notificado de novos vídeos. Se você quiser o PDF dessa aula, deixa aqui no comentário para que a gente possa te ofertar o PDF, tá bom? Siga a gente na rede social, Instagram, Ouvir pela Palavra, Facebook, Ouvir pela Palavra, tá bom? Deixa aqui alguns comentários, alguma posição tua em relação ao tema que a gente tem abordado, tá bom? Ó, um beijo no teu coração, um grande abraço. Lembrando que quando chegarmos aos 400 inscritos, a Sofia vai ler Mateus capítulo 4, que ela prometeu, tá certo? Compartilha aí, Deus abençoe e até a nossa próxima lição, o nosso próximo estudo.